Notícia em Foco. Apresentação: Roberto Nonato e Marisa Tavares. Boa noite, ouvintes e internautas que nos acompanham. Estamos começando mais um Notícia em Foco, que vai ao ar toda segunda, das 7 às 8 da noite, e se propõe a ser um fórum de discussão sobre o que está acontecendo na mídia. Comigo, no Rio de Janeiro, está Marisa Tavares. Olá, Marisa, boa noite. Olá, Nonato, boa noite, ouvintes. Nos últimos 20 anos, as mulheres ampliaram sensivelmente sua atuação nas redações. Antes, restritas aos cadernos de cultura, moda e comportamento, passaram a ocupar chefias e cargos relevantes nas chamadas editorias hard news, como política e economia. A última fronteira estava no esporte, até hoje majoritariamente masculino, mas a presença feminina também cresce nesta área. As mulheres ainda enfrentam preconceito ou já ocuparam o território da cobertura esportiva? Para conversar sobre o tema estão conosco Glenda Kozlovski, Marluce Martins e Thaisa Bravo. Glenda Kozlovski tem 18 anos de profissão e há 14 trabalha na TV Globo. Atualmente é apresentadora do Globo Esporte e repórter. Já participou de 3 coberturas olímpicas, em 2000 em Sydney, em 2004 Atenas e em 2008 em Pequim. Também esteve na Copa do Mundo da Alemanha em 2006 e nos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2013 e do Rio de Janeiro 2007. É carioca, flamenguista e mãe de Gabriel, de 14 anos, e Eduardo, de 4 anos. Oi, Glenda, boa noite. Oi, boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, Glenda. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Bom, Marluce Martins é jornalista esportiva desde 1988. Começou no jornal O Dia, cobrindo esportes olímpicos e mais tarde no futebol. Foi setorista dos 4 grandes clubes do Rio. Cobriu as Copas dos Estados Unidos em 94, França 98 e Alemanha em 2006, além de jogos de eliminatórias, amistosos e o histórico Jogo da Paz em 2004 no Haiti. Ainda como repórter, anunciou em primeira mão a aposentadoria de Romário numa entrevista exclusiva em março de 2008. Atualmente, Marluce é coordenadora de reportagem do Ataque, suplemento esportivo do jornal O Dia, e também do Campeão, nova publicação da empresa, voltada exclusivamente para esportes. Também se prepara para coordenar a equipe do Dia na Copa da África do Sul. Boa noite, Marluce. Boa noite aos ouvintes. Thaisa Bravo se formou em jornalismo em dezembro de 2007 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No último ano de faculdade, integrou o programa de estágio multimídia, passando pelo jornalismo das rádios Globo e CBN e pelos jornais O Globo e Extra. De janeiro a julho de 2007, Thaisa trabalhou também na TV Esporte Interativo, onde produzia e apresentava pré- e pós-jogos da NBA e dos campeonatos europeus. Em fevereiro de 2008, foi contratada como repórter pela editoria de esportes das rádios CBN e Globo. Oi, Thaisa, boa noite. Boa noite, Nonato. Boa noite a todos e a todas, né, hoje. Hoje somos um time contra você, quase, Nonato. É quase isso, eu vou ficar até quieto hoje. Pois é, acho que hoje você não vai conseguir falar muito, mas tudo bem. É verdade. Eu queria começar, antes de nós começarmos, eu estava conversando com o Marluce, e aí quando você lê o perfil da Glenda, flamenguista assumida, uma das grandes questões do futebol, de quem cobre, faz cobertura esportiva, é se fala qual é o time, ou se isso pode ser mal interpretado, como se fosse usado contra você mesmo. Não, e pelo menos na CBN há discussões homéricas, entre o grupo, a equipe de esporte sobre isso. Marluce, faz mal falar qual é o time? Glenda, Thaisa, vamos lá, quem começa? Não, tanto que eu vou começar aqui brigando com a Glenda, porque domingo tem Flamengo e Vasco. Eu sou vascaíno. Eu acho que o que a gente tá comentando aqui fora, enquanto o programa não começava, rolando já uma bola, né? O que eu acho muito interessante é, e não dizer o time, mas quando perguntam, eu falo e você me provocou, eu acabei falando, você e a Glenda me provocaram, é que o leitor, no meu caso, porque eu trabalho em jornal há 22 anos, o leitor, quando eu, por exemplo, vascaína, escrevo alguma matéria contra o Vasco, contra aí, entre aspas, porque não é a intenção, mas a gente tem que fazer crítica,
Aí eu recebo vários e-mails, você só podia ser rubro-negra, você é tricolor, e por aí vai. Então, é a prova de que o teu trabalho está sendo bem feito, que você não está misturando as coisas, né? Então, e por isso que eu acho muito legal não falar, justamente porque eu me divirto muito com os e-mails que eu recebo quando eu critico o meu clube. E no seu caso, Glenda, isso aproxima o telespectador? Saber o seu time? Não sei se aproxima. Não, assim, eu nunca tive problema, não. Assim, no início, durante anos, eu não falei qual era o meu time. Não falava, ficava disfarçando e tal. Agora, depois que eu fui pra São Paulo, fiquei 5 anos em São Paulo, e em São Paulo aconteceu a mesma coisa que, né, o que a Malúcia acabou de falar. O corintiano falava que eu era São Paulino, o São Paulino falava que eu era corintiano, e eu brincava com isso, dizendo, gente, eu sou carioca, aqui eu não tenho time e tal. E aí depois eu falei, você quer saber? Eu vou assumir. Porque eu resolvi assumir que eu sou Flamengo, que eu fui, né, virei Flamengo por causa do Zico, que eu Maracanã pequena, a Malu sabe disso, que ela já me entrevistou algumas vezes quando eu era atleta, e eu resolvi assumir. Eu nunca tive problema depois que eu assumi o meu time, mas, assim, eu vejo às vezes uma certa cobrança. Então, por exemplo, eu já tiveram alguns vascaínos, até tricolores que chegaram pra mim e falaram, poxa, o Globo Esporte só tem Flamengo, mas também você é flamenguista. Eu já escutei isso. Mas eu sei que isso não é verdade. Então eu lido muito bem com essa história e resolvi assumir meu time e parar com essa história de ficar escondendo qual é o meu time, ou então dizer, não, eu não tenho time, eu sou a seleção brasileira. Não, eu tenho time, eu sou Flamengo, e eu acho que até me cobro mais quando eu vou falar sobre o Flamengo ou fazer uma reportagem sobre, enfim, o time do Flamengo. Taissa, faltou você. Já assumiu ou não? Pois Se não, assume agora. Eu assumo, não tem problema nenhum. E, aliás, eu posso aqui provocar as duas, porque eu sou Botafogo e venci os 2 clássicos contra Flamengo e Vasco agora na Taça Guanabara. Não, brincadeira. Quem trabalha, né, assim, na cobertura diária, todo mundo sabe o time de todo mundo, né, ninguém esconde. O ouvinte, às vezes, não sabe lidar com isso, né, tem essas provocações como a Glenda falou, realmente isso acontece, mas eu acho que a gente dorme tranquilo, porque sabe que faz o seu trabalho da melhor maneira possível e naquele momento ali a gente não coloca para um lado ou para o outro, e acho até que tem um pouco disso, de você até cobrar mais do seu próprio time, né, mas nunca mascarar qualquer tipo de crítica, isso de forma alguma. Nonata, é que nem cobertura política, né, os tucanos acham que os jornalistas são petistas, os petistas acham que os jornalistas são tucanos, isso significa que eles estão equidistantes, né? E é bem aquilo que a Marluce falou, né? Muito interessante a gente acompanhar os e-mails, né? No sentido da política é a mesma coisa também, né? Você recebe e-mail dizendo que você é de um partido, é de outro. No futebol a mesma coisa. Até aqui quando a gente comenta alguma coisa do futebol, vem isso. Você é corintiano, você é São Paulino. Não, sou palmeirense. Vamos fazer um intervalo, Marisa. Daqui a pouco a gente volta com as meninas. Marisa, hoje, né? Tá equilibrado aqui, não tá? Não, eu sou fluminense. Então tá. Tem uma de cada time. Aqui, publicamente. Programa democrático, hein? Nós vamos fazer aqui o primeiro intervalo, daqui a pouco voltamos, hoje discutindo os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Conosco, Glenda Kozlovski, da TV Globo, Marluce Martins, do Jornal O Dia, e a Taissa Bravo, da CBN Rio. Você participa pelo noticiaemfoco@cbn.com.br ou no Twitter, twitter.com/Notícia em Foco. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui pela CBN, hoje o Notícia em Foco discute os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Nossas convidadas são Marluce Martins, do Jornal O Dia, Taissa Bravo, da CBN Rio, e Glenda Kozlovski, da TV Globo. Eu gostaria de perguntar para vocês, quando é que o esporte entrou na vida de vocês em relação a interesse por essa área? Porque, obviamente, que a gente tem aqui no Brasil uma cobertura quase que majoritariamente em torno do futebol. E os outros esportes vão entrando, mas o futebol é a maioria. Quando é que despertou essa paixão pelo esporte em vocês? Pode começar pela Glenda? Glenda? Oi. Ó, eu não posso dizer que foi uma escolha, foi tudo muito por acaso. Eu fui atleta. Então, além de eu ter sido atleta, eu fui o filho homem do meu pai, né? E meu pai me levava para tudo que é canto, botava para praticar todo tipo de esporte. Então eu fiz tênis, eu fiz vôlei, eu fiz basquete, futsal, eu fazia tudo que era esporte. E aí quando eu comecei depois que eu fui tetracampeã do mundo, campeã brasileira, não sei o que, no bodyboard, eu decidi que eu queria ser atriz, comecei a fazer cursos de atriz e tal.
cheguei a fazer filme, e aí em 92 eu fui chamada para fazer uma minissérie e fui chamada também para trabalhar na Globostat, para apresentar um programa de esporte. E nesse mesmo ano, o Emanuel Matos, que hoje em dia, enfim, até hoje trabalha comigo na TV Globo, na época ele era produtor do Esporte Espetacular, falou, Glenda, vai fazer jornalismo, porque eu queria fazer curso de atriz e a minha mãe não deixou. E eu fui fazer jornalismo. Então foi tudo muito por acaso. Agora, o primeiro contato que eu tive com a profissão mesmo, que foi na Globosat em 92, e por acaso foi inclusive um ano olímpico, né, a Olimpíada de Barcelona, eu fiquei encantada com tudo aquilo, aquele universo que era muito parecido com o meu. E eu ainda estava pegando onda, né, eu era bodyboarder, então foi tudo dando certo e casando, sabe? Foi obra do destino mesmo, porque não foi uma escolha. E quando eu vi, eu estava completamente apaixonada pela profissão. Eu esqueci a ficção e comecei a adorar a realidade, porque era uma realidade que eu conhecia muito de perto. É aquela história da vitória, da derrota, de você se preparar para uma competição. Eu me sentia muito próxima dos atletas. E, enfim, eu me apaixonei por essa profissão e não larguei nunca mais. Nunca mais. Eu espero nunca mais deixar de falar sobre esporte. Eu adoro o que eu faço. Bom, a Glenda lutou judô, jogou vôlei, tênis, foi campeã brasileira em mundial de bodyboard. Marluce era boa de esportes, mas não teve esse empurrãozão da família, não, pra fazer as coisas, né? Não, eu torcia pela Glenda. A Marluce me entrevistou várias vezes, era um maior barato. A mulher ganhava tudo, né? A Glenda ganhava tudo, tava todo dia eu lá, todo domingo eu lá entrevistando a Glenda. Muito bacana. Foi um maior barato, eu lembro muito de você, lembro demais. Verdade, demais. Que bom. Que você foi e é esse sucesso. Mas como é que, por exemplo, porque eu vou fazer até uma pergunta provocadora. O Marcelo Marques até mandou assim, tá bom, hoje é clube da Luluzinha. Pois bem, como uma mulher vai parar na área de esporte? Vocês chegam falando que quer essa área ou são os chefes que empurram vocês para essa área, vocês não desistem e ficam? Marluce, como aconteceu? Não, eu adorava esporte, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo tem que gostar de esporte, assim como todo mundo que trabalha com economia vai gostar de economia e política e por aí vai. O que acontece é que eu adorava futebol, adorava qualquer tipo de esporte. E quando eu comecei a fazer jornalismo, porque eu também gostava de jornalismo, eu não imaginava que eu ia ser um dia uma jornalista esportiva, porque já é uma profissão muito difícil para mulher, para homem também. Então eu achava que eu não poderia escolher a editoria onde eu ia trabalhar. Mas tinha uma profissional da TV Globo, que eu acho que, eu posso dizer que eu me espelhava nela, porque eu queria ser exatamente o que ela era, que era a Isabela Scalabrini. E a Isabela Scalabrini cobria futebol. Me lembro da Isabela dando uma palestra na minha faculdade. Eu sentei na primeira fila porque eu era fã. Eu falei, eu quero ser essa mulher, mas acho que não vou ser nunca, né? Porque é difícil. Aí acontece que eu fui fazer um estágio no Jornal Dia, onde eu estou até hoje, né? Comecei em 88 lá, como estagiária. Eu fui fazer esse estágio e era uma prova, uma seleção. Eu passei na prova e esse estágio era um rodízio, né? Você ficava 2 meses em cada editoria. Com certeza, as questões, eu devo ter acertado, com certeza eu acertei todas as questões relacionadas ao esporte, né? E por isso, eu acredito, eu comecei... Você já foi designada, já estava ali... Eu acho que quando avaliaram minha prova, viram, essa mulher entende tudo de esporte e não entende nada de economia. Aí eu comecei pelo esporte, fiquei lá 2 meses, só que esses 2 meses viraram 3, 4, 5, 22 anos, porque eu acabei saindo muito pouco para fazer outras coisas, porque aí você vai criando suas fontes, e quando eu saía para rodar nesse rodízio aí de estágio, o pessoal... Você fazia falta lá no outro grupo. Eu acabava fazendo falta, porque eu tinha um conhecimento que os outros estagiários, com todo respeito a eles, acabavam que eu não tinha, porque eu já tinha minhas fontes, né? Eu comecei antes deles, né? Então, assim, eu fui ficando, saí um pouquinho, cheguei a cobrir, já contratada pelo jornal, cheguei a cobrir o Brizola, governador, e fiquei uns 10 meses, talvez não chegou a 1 ano fora de esporte, mas sempre quis voltar, acabei voltando e tô lá até agora. Agora eu não saio mais, não. Tá, isso foi também, assim, opção preferencial, esporte, ou você nem pensava? Não, foi a minha opção, a minha escolha, mas o meu interesse por esporte foi um pouco tardio, assim. Na verdade, surgiu durante a faculdade. Não comecei a fazer jornalismo
para necessariamente trabalhar com esporte, mas aí, mais ou menos no 3º ano de faculdade, eu comecei a frequentar os estádios muito, por influência de um namorado. E aí, nossa, eu me apaixonei pelo espetáculo em si de um jogo de futebol, como 80 mil pessoas conseguiam dar o mesmo recado, como até ver os repórteres atrás do gol, invadindo o campo depois, né, invadindo entre aspas, e comecei a gostar muito daquilo. E nesse estágio multimídia, né, que a gente fez, eu pude viver várias editorias, e eu havia estagiado com política na Assembleia Legislativa. Achava que aquilo era legal, e aí quando eu comecei a rodar, eu não me identifiquei tanto com cidade, nem tanto com política, e quando eu passei pela editoria de esporte, eu me encantei assim também. Achei o clima muito legal, a emoção, como você mexe com a torcida, com as pessoas. Me encantei com aquilo e coloquei na cabeça que queria realmente fazer esporte. Vamos pro intervalo, Nonato? Posso deixar uma perguntinha para quando voltar? Pode, claro, para já irem pensando, que é o seguinte, né? Nós estamos falando só da coisa bacana, como começaram e tal. Eu queria saber se assim, o meio esportivo é ainda muito machista? Porque a minha pergunta é, onde é que tem mais machismo? Por parte dos atletas que são entrevistados ou entre os próprios coleguinhas de profissão? Pronto, pergunta mais ou menos difícil, para não ficar, né, essa conversinha mansa aqui. Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente volta, logo após o intervalo, hoje conversando com Glenda Kozlovski, da TV Globo, Thaisa Bravo, da CBN Rio, e Marluce Martins, do jornal O Dia. O assunto, os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Você participa pelo Notícia em Foco, @cbn.com.br ou twitter.com/Notícia em Foco. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui pela CBN, você acompanhando o Notícia em Foco, hoje discutindo os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Conosco, Thaisa Bravo, da CBN Rio, Marluce Martins, do jornal O Dia, e Glenda Kozlovski, da TV Globo. E na saída do último intervalo, a Marisa deixou uma pergunta, que era exatamente se o meio esportivo ainda é muito machista, e se esse machismo vem mais de colegas de redação, colegas de profissão, ou dos atletas. Quem quer começar? Thaisa, vamos então. Vamos lá. Você estava fechando, você abre. Pois é, Nonato, eu acho o seguinte, ainda tem muito, eu acho, o machismo. Acho que não só dos jogadores de futebol, não só dos coleguinhas, né, como a gente diz. Acho que ele é ainda da sociedade, então ele vem de todos os lados. Agora, eu acho que hoje a gente caminhou muito, muito. Eu acho que eu tenho muita sorte, na verdade, porque mulheres como a Marluce, como a própria Glenda, que vieram aí antes de mim, derrubaram muitas barreiras. As histórias que a gente ouve são algumas delas são absurdas, né? Infelizmente, ainda hoje a gente ouve alguma coisa, mas o que eu sinto não é inicialmente um preconceito. Acho que isso acontece de uma forma mais velada, mas eu sinto muita desconfiança. Você tem que estar ali e provar que você merece estar ali e que você está ali. Tem que trabalhar por dois. Porque você realmente quer, não porque você caiu de paraquedas, nada disso. Então, todo mundo vem perguntar, mas você gosta mesmo de futebol? Não, eu gosto, tô aqui porque eu quero, né? Não vim amarrada, pelo contrário. Então, acho que tem isso, a desconfiança, e você tá sempre muito bem preparada para uma entrevista coletiva, para um jogo, porque acho que qualquer pequena falha, muita gente vai dizer, é porque é mulher, não entende nada de futebol. E as histórias, Marluce, que a Thaisa estava falando, quer dizer, teve muita coisa para ser derrubada de preconceitos, histórias cabeludas? Não, cabeludas não. Acho que a Thaisa foi muito feliz quando ela falou que o preconceito é muito velado, né? É muito difícil uma pessoa chegar na sua cara e falar, não, você é mulher, você não pode fazer isso, ou você é negro, você é incapaz de fazer aquilo, né? Normalmente a coisa é muito camuflada, né? Então eu não posso me queixar, porque eu acho que eu alcancei tudo que eu queria dentro da profissão, ou quase tudo, o que normalmente se almeja, né, que é a Copa do Mundo. Eu fui a 3, estou indo pela 4ª vez. Então, se houve algum preconceito, essa pergunta me faz há mais de 20 anos, eu fico tentando entender. Então, o que eu... É que você passou que nem um trator por cima dele, né? Tinha, mas nem reparei. O conceito, assim, que eu tenho na minha cabeça disso, assim, se houve algum preconceito, ele pode ter me pedido de fazer alguma determinada coisa que eu também não sei o que seria, né?
Será que eu perdi alguma oportunidade profissional por causa de preconceito? Eu não sei, mas eu também estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu jamais vou saber te responder isso. Eu sei que não senti a interferência, ainda bem. O que eu sinto, é mais ou menos o que a Thaisa falou, é uma responsabilidade maior por ser mulher. Porque se eu passo uma informação errada e todo mundo erra, não é o ideal que se erre, né? Nós que somos jornalistas, formadores de opinião e tudo mais, a gente não pode errar, mas quando se erra, o que a pessoa vai falar? Ah, a mulher não entende nada de futebol, né? O homem erra, né? Foi um equívoco, a mulher não entende futebol. Então, isso aumenta a minha responsabilidade, né? Essa preocupação mesmo de mostrar que uma mulher entende tanto quanto o homem. O que eu acho é que não existe, assim, o interesse da mulher pelo futebol, né? Existe o meu, da Thaisa, da Glenda, da Maria, da Joana, mas, assim, no meu ciclo de amizades, eu tenho poucas mulheres assim com quem conversar sobre futebol. Eu acho que não existe muito interesse, né? A mulher gosta realmente, prefere outras coisas, outros assuntos. E você, Glenda, como é que você se situa em relação a esse preconceito? Ou não? Não, eu tô com a Malu. Então, eu tô com a Malu quando ela falou assim, que a gente precisa estar muito mais bem preparado, e realmente, para não cometer erros, porque o homem erra e a mulher não entende. Isso realmente acontece, de fato é isso mesmo. Eu acho que você é muito mais cobrada, principalmente quando o assunto é futebol, e nós mesmos acabamos nos cobrando mais, porque como a gente não quer que isso aconteça, como eu jamais quero chegar na redação ou em qualquer outro lugar, ou algum telespectador chegar pra mim e falar assim, você não entende de futebol. Então, assim, sempre eu tento me preparar muito quando eu vou falar de futebol, sobre futebol. Agora, preconceito, realmente, eu não enfrentei nenhum preconceito, não enfrento na redação nenhum tipo de preconceito e nunca enfrentei. Até acho que se eu tivesse enfrentado algum tipo de preconceito, eu não estaria à frente do Globo Esporte, que é um programa diário que as pessoas consideram, sei lá, o Jornal Nacional do Esporte, aquela coisa toda, que os homens assistem muito, enfim, eu acho que uma mulher não chegaria a ser apresentadora, né? Assim como a Milena passou por aí, enfim, outras também passaram as mulheres também estão no esporte espetacular. Então eu acho que preconceito eu nunca enfrentei, não. E até mesmo quando eu fazia muito treino de futebol, que hoje eu faço bem menos, quase não faço, mas quando eu fazia mais treino de futebol, eu também não encontrava esse preconceito. Talvez pelo meu passado como atleta. Então, isso eu já escutei muito, assim, alguns jogadores e atletas de outros esportes chegavam, poxa, que legal, você veio do esporte, e o fato de eu ter sido atleta abriu muito as minhas portas nesse meio. Então, eu realmente, graças a Deus, eu nunca enfrentei preconceito de você, sabe aquele de você olhar ou engolir sapo, ou então resolver ir pra cima e resolver responder e tudo. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Isso acontece, tenho amigas que já reclamaram, que já falaram comigo. Agora, nem na redação, assim, a equipe do Globo Esporte, o número sou eu, quer dizer, de mulher tem eu e a Gerana, que é editora de imagem. São 2 mulheres só na equipe do Globo Esporte. E quando eu tenho sugestão para dar, eu dou e sou escutada. Quer dizer, quando eu quero mexer no espelho, o Afonso e o Antônio, o editor-chefe, o executivo, a gente discute e a gente muda. Até mesmo no conduzir ali, quando estou eu, o Escobar, e eu discordo do Escobar, eles recebem isso de uma forma bacana. Então, eu não vejo problema nenhum, nunca tive. Graças a Deus. Eu acho, Glenda, que tem uma questão também um pouco perigosa em relação a isso, que é a que a gente mexe, quando a gente fala de futebol, a gente está mexendo com a emoção do cara, né? Você chegar hoje na TV, no programa e anunciar uma derrota, no caso ontem do Botafogo, né? Então, você está mexendo um pouco com o emocional do telespectador, você causa indignação no espectador, no leitor, no ouvinte, né? Porque nem sempre ele vai concordar com o que você está falando. No caso do jornal, você é obrigado a dar nota a jogador. Isso é horrível, porque o jogador fica aborrecido, o leitor também fica, porque é uma questão muito subjetiva, né?
Mas assim, o preconceito, eu também acho assim, eu nunca deixei, eu imagino que eu nunca tenha deixado de fazer uma cobertura qualquer, seja ela um treino de futebol, ou então uma Copa do Mundo, ou então, enfim, um evento, por eu ser mulher. Eu acho que eu nunca deixei de fazer, eu acho que isso nunca passou pela cabeça dos meus chefes. Acho não, tenho certeza. Senão eu e outras repórteres também não teríamos participado de coberturas, né, de Copa do Mundo, de treino, ou então de qualquer outro esporte também. Ok. E eu acho que isso também está acabando, viu, gente? Se alguém está passando por isso, eu acho que a tendência é acabar, é diminuir. Não tem muito mais o que esconder ou não. Não vou botar fulaninho porque é homem, vou fulaninho porque a mulher hoje em dia, ela tá falando de futebol, a mulher hoje em dia, o que acontecia na minha época, que eu, pequena, eu só liguei pro futebol por causa do meu pai, mas as minhas amigas não estavam nem aí pro futebol, queriam fazer jazz e balé clássico. Hoje em dia já acontece que as gerações muito, né? mais novas... Oi? Mudou muito hoje, né? Mudou muito, exatamente. Perfeito. Nós vamos fazer aqui uma pausa pro repórter CBN, daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais com Glenda Kozlovski, da TV Globo, Marluce Martins, do Jornal Dia, e a Thaisa Bravo, da CBN Rio. Você acompanha o Notícia em Foco hoje discutindo desafios da cobertura esportiva, feita por mulheres, e conosco Marluce Martins, do Jornal O Dia, Thaisa Bravo, da CBN Rio, e Glenda Kozlovski, da TV Globo. Marisa? Vou registrar aqui, a Adriana Santos escreve dizendo parabéns a todas as mulheres que trabalham com jornalismo esportivo. Ela estuda jornalismo e já disse que vai trabalhar com este vício maravilhoso regado à emoção. Então ela já está de cabeça feita. Boa sorte. Eu queria também aproveitar, tem uma pergunta que chegou aqui do Daniel Lescano, que é o seguinte, ele pergunta, por que vocês acham que não há narradora esportiva na TV e também no rádio? É um preconceito da mídia ou o público masculino não aceitaria, uma vez que muitos ainda acham que futebol é uma coisa de macho? Quem quer falar? Quem quer começar? Olha, eu nunca vi uma mulher que quisesse ser locutora esportiva. Eu não conheço nenhuma, assim, de futebol, pelo menos eu não conheço. Então, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que também é a questão do interesse. A gente não pode dizer que é preconceito, né? Se eu conhecesse algumas que tentassem e não tivesse conseguido, eu não conheço nenhuma. Talvez até uma questão de extensão de voz, de aguentar 1h30 também, né? Não deve ser fácil. Vou te falar que eu não saberia fazer. Eu nunca vi também, não, uma mulher que quisesse, eu quero ser narradora de futebol. Nunca vi. Eu também acho que eu tô com a Marluce. Não chega a ser machismo, né? Eu acho que você estava lembrando que Vanessa Rich, do Sport TV, durante as Olimpíadas de Pequim, a Vanessa chegou a narrar provas de natação, se eu não me engano, em Pequim. Ela narra ainda, tem provas de natação que ela narra. Pode Agora, ser um primeiro passo, né? Pode, eu também acho super válido. Acho válido mesmo. Eu nunca me arrisquei, não. Eu me arrisco nos esportes radicais. Agora, deixa eu voltar um pouquinho nessa questão do preconceito ainda, Marluce e Thaisa. A gente tem acompanhado, a Marisa citou atletas, ultimamente a gente tem dado uma importância gigantesca para o técnico de futebol. E alguns deles são mal-humorados, né, que dão até, rasgam a grosseria durante uma entrevista coletiva. Pegam mais pesado com vocês ou não? Olha, eu acho que eles pegam pesado com todo mundo, viu? Tá. Acho que às vezes pegam até mais leve com a gente, assim, por ser mulher talvez, alguns deles, né, os mais educados. Mas não vejo muita diferença no tratamento, não. Acho que é mais ou menos igual. Se você, depois de uma derrota, uma goleada, você tem que fazer a pergunta que ele não quer ouvir, né? E da mesma forma ele vai responder mal, provavelmente. Vamos citar o exemplo do nosso treinador da seleção, Dunga, né? Eu vejo ele responder mal a tanta pergunta formulada por homens que se ele responder mal alguma pergunta feita por mim, eu não vou me surpreender ou me sentir discriminada. Eu acho que é normal da conduta de cada um. E é isso que a Thaisa falou. Eu acho até que é mais fácil o repórter homem tomar um fora numa entrevista coletiva do que uma mulher. Não que eu não tenha levado, já levei alguns, claro, né? Mas não sinto não essa rigidez aí por parte dos treinadores, assim, direcionada a mim. Acho que
Acho que é normal que o treinador eu acho que o que acontece com os treinadores que respondem mal, que são mal-humorados, eu acho que eles, na verdade, é uma defesa, né? Eles estão numa entrevista coletiva contra a parede, eles se sentem realmente muito coagidos, depois de 90 minutos de muita tensão, tendo que pensar, de tomar soluções rápidas. E eu acho que existe um estresse ali mesmo e é até mais ou menos... Pode até aqui de mágoa, eu né? acho que sim. E aí quando você faz a pergunta que ele sabe que o torcedor queria fazer, ele acaba descarregando em você. Eu acho que é um pouquinho compreensível, mas acho também que esse treinador, aí vou dar aqui meu palpite, eu acho também que ele tem que estar preparado tô falando de modo geral de todos eles que respondem mal, acho que eles têm que estar preparados para qualquer tipo de pergunta também, porque futebol é emoção e também é cobrança, não tem como não ser. Eu já fui proibida de entrar no Vasco. Mas acho que uma boa parte da imprensa não é carioca. Não era pessoal não, Glenda, eu também fui. Então, tá vendo? Não tem esse homem, mulher, tudo. Legal. Ainda bem, né? Nós vamos fazer aqui o intervalo, daqui a pouco a gente volta com as nossas convidadas de hoje, Marluce Martins, do Jornal O Dia, Glenda Kozlovski, da TV Globo, e Thaisa Bravo, da CBN Rio, discutindo os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Em instantes a gente volta na CBN. De volta aqui pela CBN com Notícia em Foco, hoje conversando com Thaisa Bravo, da CBN Rio, Glenda Kozlovski, da TV Globo, e Marluce Martins, do Jornal O Dia. O assunto, a discussão de hoje, os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Eu tenho uma curiosidade aqui, é saber qual é o esporte que vocês preferem, né? Porque, particularmente, quando eu abro o caderno de esportes, eu quero ver futebol, Fórmula 1, os outros esportes são meio que acessórios. Para vocês, como é que funciona isso, hein? Aliás, pra mim, eu gosto de futebol, natação e vôlei e os radicais. Assim, tudo junto ao mesmo tempo. Não tem, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Não, eu gosto. Esses eu gosto de ver. Eu, por exemplo, eu deixo de ir à praia para poder assistir uma partida de futebol. Eu deixo de sair à noite para ver uma prova de natação. Eu deixo de... Enfim, eu acordo de madrugada para ver o vôlei, entendeu? Então, assim, para mim é prazeroso. Não só por causa da minha profissão, enfim, mas para mim é prazeroso. E vocês? Marluce, futebol é o teu preferido? Um tempo da minha vida eu gostava mais de basquete, já gostei muito de vôlei, gostava disso tudo, deixava de fazer 1000 coisas por conta disso. E hoje, de um tempo pra cá, eu sou realmente vidrada em futebol, acho que é o que me emociona. E acabei me especializando nisso, hoje é o que eu entendo mais sobre isso, porque acompanho muito mais. Escrevo sobre o assunto e deixo de fazer muita coisa por causa do futebol. Gosto demais mesmo. Infelizmente, minha geração não jogava bola, as mulheres não jogavam bola, agora elas estão jogando, senão com certeza teria jogado. Você também é futebol? Eu também, futebol, assim, disparado, bem acima, mas gosto muito dos esportes olímpicos também. Especialmente vôlei, natação, ginástica. Acho bem legal também. Aliás, o Ricardo Gomes Filho e o Beto Balante escreveram para avisar que houve pelo menos uma tentativa de Luciana do Vale, foi narradora do AM em São Paulo, mas acho que também não prosperou tanto. E o Luiz Antônio Costa faz é quase um comentário lamentando por que o bodyboard tem tão pouco espaço na mídia, apesar dos muitos títulos mundiais para o Brasil. Mas acho que isso é uma coisa que tem que crescer, né? Tem uma paixão nacional que é futebol e os outros são nichos, né? Eu queria aproveitar, uma pergunta que chegou pelo Twitter do Fabiano Facó, pro Twitter das 3, perguntando assim, qual das 3 gostaria de assumir alguma função em clube de futebol? E ele até brinca assim, que tal media training no Flamengo? Tá precisando. Tá precisando muito. Mas eu não me habilito não, por enquanto não. Ninguém quer ser cartola aqui não, né? Facó quer arrumar mais trabalho pra gente. Tô fora também, quero não. Eu prefiro ficar criticando eles. Eu prefiro ficar falando do futebol do que virar cartola, pelo menos por enquanto. Tem uma pergunta aqui também do ouvinte o Mário Ramos, talvez a Marluce possa responder. Marluce, eu não sei se você pegou ainda a época de entrevista em vestiário,
E ele pergunta aqui como fica o caso de entrevistas nos vestiários masculinos após partidas de futebol. Hoje em dia a gente tem aquela zona que já não é mais no vestiário. Você chegou a pegar a entrevista de vestiário, Marluce? Peguei, ainda bem que acabou, porque era constrangedor demais. Tanto para mim, né, que fazia, quanto pro jogador que estava ali no seu momento de intimidade, né? E acho que também, mesmo receber um homem no vestiário, também não é agradável, né? É ali que o jogador quer brigar, desabafar. Então, quer dizer, jornalisticamente, a questão ficou ruim, né? Porque quando você vai para uma entrevista coletiva, vão os jogadores que o clube quer apenas, né? Não é o que você escolhe, nem sempre. Às vezes você até escolhe, às vezes não. O jogador pode se recusar com mais facilidade a ir embora, né? Ele sai por outra saída, não passa na coletiva. Então, jornalisticamente, o jogador já é orientado a falar determinadas coisas, então, jornalisticamente, realmente ficou pior. Agora, era um constrangimento absurdo. Eu chegava para entrar no vestiário olhando para o alto, olhando para o céu. Tem uma história muito boa na época, que era o treinador Jair Pereira, ele era do Fluminense, não me lembro em que ano foi, início da década de 90, e ele um dia, eu fui entrou o repórter do Globo, entrou do JB, do Jornal dos Esportes, os radialistas todos, televisão, aí o Jair Pereira virou e falou: "Você tá maluca? Você vai entrar também?" Eu falei: vou. Todo mundo entrou, vou ficar aqui fora tomando furo? Não, mas você é mulher, os homens estão pelados lá dentro, como é que você vai entrar? Eu falei assim: dá o teu jeito, porque eu tenho que entrar. E o Jair acabou dando o jeito dele mesmo. Foi jogando toalha em cima de todo mundo. Aí como eu era setorista de Fluminense, eu acabei mudando uma rotina sem querer, porque quando acabava o jogo, os jogadores já sabiam que eu ia entrar, então todos usavam uma toalha, né? E assim eu fui tirando mais ou menos de letra, né? Era muito constrangedor realmente, mas deu tudo certo. E mesmo assim, né? Não, e mesmo assim era muito constrangedor. Eu peguei assim, o finzinho dessa história. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer foi Maracanã. E aí o Kleber Schettini, eu fiquei do lado de fora esperando. E aí o Kleber Schettini, que era o cinegrafista, falou: vamos embora. Vamos embora pra onde, Kleber? Não, você tem que entrar no vestiário. Eu entrar no vestiário? Não, você tá doido. Não, você tem que entrar no vestiário, minha filha. Não, você vira. Olha pro céu, faz cara de coerência, finge que não vê, entendeu? E aí eu entrei. E realmente era muito constrangedor, até mesmo de toalha, quando eles vinham de toalha. Era um negócio, assim, horroroso, que você tinha que fazer aquela cara, assim, tudo é muito normal, eu não tô nem aí. Era muito ruim. Era literalmente uma cara de paisagem. E naquela época, poucas mulheres fazendo, né, trabalhando nisso. Tinha algumas, mas não eram muitas mulheres. Então, já criava, assim, uma certa estranheza o fato de uma mulher estar cobrindo um treino. Agora, você imagina entrando no vestiário, né? Era terrível. Claro. Nós vamos fazer aqui o último intervalo e já voltamos com o Notícia em Foco de hoje, conversando sobre os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Conosco, Glenda Kozlovski, da TV Globo, Marluce Martins, do Jornal Dia, e Thaisa Bravo, da CBN Rio. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui pela CBN, hoje conversando com Glenda Kozlovski, da TV Globo, Marluce Martins, do Jornal Dia, e Thaisa Bravo, da CBN Rio, sobre os desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Marisa. Bom, eu imagino que todas... Bom, Marluce já contou a história dos vestiários, mas que todo mundo tem alguma história pitoresca. Queria ver se nesse último bloco a gente consegue contar para os nossos ouvintes internautas alguma historinha. Glenda, você tem alguma que você lembre que tenha te chamado mais atenção, ou daquelas que ficaram para a história? Tem uma que foi muito engraçada, porque foi minha primeira Olimpíada, né, foi em 2000 em Atenas, 2000 em Sydney, e eu fui fazer natação. E aí eu sempre me emocionei muito, por mais que meus professores, né, tenham me ensinado que não pode misturar emoção e na cobertura, etc e tal, mas eu sempre me emocionei muito, muito. Então eu fui para minha primeira Olimpíada. Meu sonho como atleta era disputar uma Olimpíada, mas meu esporte não é olímpico. E quando eu cheguei na Olimpíada de Sydney, eu falei: nossa, que loucura, esse mundo olímpico, essa coisa toda. E eu me sentia quase uma atleta da delegação. Eu não me sentia uma jornalista. E eu fui cobrir a natação. E eu me preparei muito para aquilo, assim, muito, muito, muito. Fiz vários perfis, né, no ano anterior. Então eu conhecia bastante a vida dos atletas e tal. E a natação, eu foquei muito na natação. E aí a primeira medalha do Brasil nessa Olimpíada foi na natação, foi no revezamento 4x100. E eu me lembro que o Galvão, a gente estava transmitindo ao vivo,
E aí o Galvão, o Brasil, primeira medalha do Brasil, medalha de bronze e tal, não sei o quê. A repórter Glenda Kozlov tá na beira da piscina e eu tava aos prantos. E quando o Galvão jogou pra mim, eu falei, Galvão! Eu soluçava. Foi ridículo. E aí o Gustavo Borges e o Xuxa vieram na minha direção, o Gustavo extremamente emocionado, o Xuxa aos prantos. E aí, quando o Gustavo estava chegando, eu dei informação, porque o Gustavo naquele momento se tornava o atleta brasileiro com o maior número de medalhas olímpicas, né? Eu falei, e eu chorando, falando, Galvão, nesse momento o Gustavo se tornou o maior medalhista olímpico brasileiro e tal, não sei o quê. E começou a ficar ridícula aquela situação. E aí o Gustavo pegou o microfone e falou assim, eu não sei quem tá mais emocionado, Galvão, se é a Glenda ou se é o Xuxa. Sensacional. Bom que ele resolveu a questão. Essa tua história. Aliás, 1 minuto e meio para cada uma aí, meninas. E agora vão ter que correr. Conta a história rápida. Vamos lá, então, rapidinho. Quando eu estava ainda estagiando aqui pela Rádio CBN, eu fui a um jogo do Botafogo. O Botafogo tinha acabado de se classificar para alguma próxima fase da Copa do Brasil. Só que tinha um jogo decisivo contra o Flamengo logo depois. E eu não tinha, assim, necessidade de fazer pergunta, porque não ia fazer matéria, mas como eu gostava muito daquilo, eu decidi fazer. E perguntei sobre o Flamengo. E o Cuca, era o técnico do Botafogo na época, não gostou. E aí depois eu vim pra cá e toda coletiva o Cuca não me tratava bem, assim. E aí, vocês acreditam que vieram me falar, olha, eu ouvi dizer que ele tem preconceito contra a mulher, acho que é porque você é mulher. Já vi fazendo com outras, não sei o quê. E, bom, passou mais um tempo, né? E aí vieram me dizer que não. Ele descobriu que eu era Botafogo. E aí mudou da água pro vinho. Ele tinha alguma coisa que ele achava que eu tava contra era de ele. Torcida. Era de torcida, mas o que era uma bobagem, né? Também porque ser ou não ser não importa, né? Mas aí as coisas melhoraram muito, ainda bem, né? Porque hoje é uma relação saudável. Marluce, conta a sua. A historinha da Copa de 94 nos Estados Unidos, um pouquinho antes da Copa começar, a seleção já estava lá, se preparando, tinha um amistoso, não me lembro contra quem, e terminou o jogo, também não me lembro o resultado, isso é o que menos importa na história, foi todo mundo em cima do Romário, que era o cara na época, né? Aí eu era a única mulher ali na hora dessa entrevista, e chegaram os policiais americanos me tirando na base da força, eu queria ouvir o Romário, imagina só, e todos os homens ouvindo o Romário, o policial cismou comigo, começou a me empurrar. Aí me machucou, meu bloco voou longe, minha caneta voou longe, aí o Tino Marcos da TV Globo saiu em minha defesa, she's a woman, she's a woman, she's a woman. Não adiantou nada, eu perdi a entrevista, fui achar meu bloco já todo despencado, perdi a caneta, aí depois eu encontrei o Romário veio falar comigo, vem cá, eu vi o que aconteceu com você achou seu bloco? Eu falei, achei nada, perdi a entrevista, perdi tudo. Aí ele falou assim, não tem problema não, fazer o seguinte, eu vi o que você passou, eu vou te atender. Já que você perdeu essa entrevista, eu vou te dar uma entrevista exclusiva lá na concentração da seleção, isso em Los Gatos. Eu sei que eu entrei na concentração e fiz uma matéria com o Romário, com o Ricardo Rocha, com o Branco, com todo mundo. Todo mundo morrendo de inveja de você. Acabei me dando. Eu tenho que agradecer esse policial que só faltou bater em mim, sair na mão, como diz o Bruno, goleiro do Flamengo, né? Ok, a gente agradece, portanto, as participações das nossas convidadas de hoje, Glenda Kozlovski, Marluce Martins e Thaisa Brava. Elas fizeram o Notícia em Foco desta segunda-feira sobre desafios da cobertura esportiva feita por mulheres. Notícia em Foco na CBN teve a produção de Alessandra Dias e Maíra Menezes, trabalhos técnicos de Silvio Santana e Jair Zúculo. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. Notícia em Foco.